Agora nós vamos falar sobre o nível dos rios aqui em Alagoas. A Defesa Civil Estadual informou que os rios Manguaba e o Santo Antônio ainda estão transbordando. Ontem nós mostramos os rios que tinham atingido as cidades de Porto Calvo e São Luís do Quitunde, aqui no norte de Alagoas. Nós vamos agora trazer a Italine Marques ao vivo mais uma vez, para que a Italine possa trazer quais são os locais que continuam ainda sob monitoramento da Defesa Civil. Italine, ainda apesar da chuva ter cessado, o sol ter aparecido em algumas regiões, mas os níveis dos rios ainda continuam preocupando, é isso? Com toda certeza, Wilson, esse monitoramento segue em todo o estado, principalmente nessas regiões que você citou aí na abertura, né? O rio Manguaba, que fica no município de Porto Calvo, e o rio Santo Antônio, que fica no município de São Luís do Quitunde, os dois na região norte aqui do nosso estado de Alagoas. Para você ter uma ideia, de ontem para hoje, ainda bem a chuva deu uma trégua nessas regiões e também aqui na nossa capital, em Maceió, mas o rio Santo Antônio, que fica em São Luís do Quitunde, ele estava ontem 69 centímetros acima do nível de transbordo e de ontem para hoje só baixou 4 centímetros. Hoje ele está 65 centímetros acima do nível de transbordo. Isso acontece, o Major Douglas Gomes, eu já vou apresentando ele, estava me explicando que é porque o rio Santo Antônio em específico, ele tem um nível muito baixo. Ele está quase no nível do mar, então fica muito difícil dessa água escoar. Por isso que esse monitoramento é muito importante e essa sensação de alerta e preocupação, de fato, existem. Vamos conversar agora, já vou passando a palavra para ele, Major Douglas Gomes, que é chefe do setor de desastres naturais aqui da Defesa Civil de Alagoas. Major, conta pra gente sobre essa situação atual. Ontem, por sinal, nós conversamos à noite, né, no Cidade AL, ao vivo. O que mudou de ontem para hoje? Como está a situação agora, nesta quarta-feira? Então, boa tarde a todos. Então, como você falou, o rio Santo Antônio, ele traz uma grande preocupação por conta desse declive que ele tem em relação ao nível do mar, que é muito pouco. Então, ele tem uma diminuição. Para poder a água escoar, demora muito. Nossa preocupação é que, apesar de hoje para amanhã, essas chuvas elas tendem a diminuir, voltando a chover, porque nós estamos no período de inverno, até 15 de agosto é inverno, mas nada impede que essas chuvas elas se prolonguem e como os níveis já estão bem elevados e ainda continua acima do nível de transbordo, é que voltando a chover vem atingir mais residências, como aconteceu aí no início de junho, que praticamente toda a cidade de São Luís do Quitunde ela ficou embaixo d'água. Então, São Luís do Quitunde e também em Porto Calvo com o rio Manguaba, é uma atenção especial, porém também nós estamos monitorando de perto o rio Camaragibe, que ele não transbordou, porém o nível dele continua ainda muito alto lá na cidade de Passo de Camaragibe. Além dessas três situações, né, dessas três áreas, incluindo os municípios de Passo de Camaragibe, São Luís do Quitunde e Porto Calvo, como está a situação dos rios pelo restante do estado? A gente sabe que são muitos, mas as principais bacias, elas apresentam esse comportamento de transbordo por conta das chuvas? Então, tanto as principais bacias que nós temos, o Paraíba, Mundaú, Jacuípe, não apresenta risco de transbordo, apesar do rio Jacuípe estar nesse exato momento com 430 centímetros na cota dele, ele transborda com 520 milímetros, ele está com 400 e poucos centímetros, está numa cota de atenção, mas não há um risco, não apresenta ainda nenhum risco de transbordo. A nossa preocupação não são hoje com essas principais bacias, porque elas estão ali na metade da sua calha, é por conta já do acumulado de chuvas em tão pouco tempo, voltando a chover em movimentos de massa, principalmente em regiões como Maceió, que tem vários pontos de risco, várias grotas que apresentam então esse risco. Então, voltando a chover, fica essa atenção especial, principalmente na região metropolitana. Com relação aos outros rios, como eu falei, não tem risco nenhum de transbordamento. E a previsão do tempo, como é que ela fica ao longo da semana, né? Aqui em Alagoas, principalmente nessa região litoral, região norte, litoral, que inclui Maceió, vai chover porque isso impacta diretamente no nível dos rios. Totalmente. De hoje para amanhã nós não temos previsão de chuva significativa. Podemos ter uma variação de nebulosidade em alguma parte do estado, mas não temos previsões de chuvas significativas. Para o final de semana e para outra semana a chuva pode voltar, mas por enquanto não temos previsões de chuva tão intensas como aconteceram aí nos 5 primeiros dias do mês. E orientações para a população, para quem vive principalmente nessas regiões ribeirinhas,
próximas a rios? A gente pede para que essa população, os níveis aumentando, saia das suas residências. Se não tiver para onde ir, pede o apoio das defesas civis municipais, que ela vai encontrar um local seguro. E como eu falei ontem, repito hoje, as defesas civis de São Luís de Quintude e de Porto Calvo, elas já disponibilizaram um local, e caso a população não se sinta segura nesse exato momento, quem está nos locais de transbordo, procura o seu coordenador municipal, que já tem um local pré-determinado para poder acolher essa população. Agora, Major, a gente que é técnico tem uma certa dificuldade em entender o que é muito natural, diferente dos senhores, porque, por exemplo, às vezes não está chovendo naquele local do rio e mesmo assim o nível está subindo. Por que que isso acontece? Dando essa resposta também para a população. Então, porque não está chovendo naquele local, mas chovendo lá na nascente, essa água ela demora um tempo para poder chegar naquela cidade. Por exemplo, nós temos o rio São Miguel, que fica aqui no município de São Miguel, que ele nasce lá em Mar Vermelho. Chovendo lá em Mar Vermelho, até ele vir chegar em São Miguel, ele demora quase 24 horas. Então, para de chover e essa água que choveu lá na sua nascente faz com que o rio ainda continue aumentando do seu nível. Fazendo aí uma analogia, isso também acontece nas outras bacias. Para de chover, mas choveu na nascente, demora um tempo grande até chegar naquela cidade que tem um nível mais baixo e, consequentemente, facilita transbordo. Como a gente vem acontecendo aqui em São Luís de Quintude, que é um município que esse ano vem causando aí vários transbordos lá no Rio Santo Antônio. O Rio Santo Antônio e o Rio Manguaba, eles nascem onde? É esse perfil exatamente que está acontecendo lá? Chove na nascente e acaba influenciando nesses dois municípios? Isso mesmo. Acaba chovendo lá na nascente, eles nascem no estado de Alagoas, eles não nascem em Pernambuco, mas chove na nascente e como em Alagoas vem chovendo muito, tanto na região metropolitana, litoral norte, zona da mata, acaba que passa 12, 13, 14 horas, ainda que vai chegando nesses municípios. O que acontece é que a população tem que entender que o rio ele vai tendo uma variação da sua calha. Tem pontos que ele transborda com 3 metros, tem pontos que transborda com 2,80, outros que transborda com 3,5 metros. Isso é de acordo com o relevo do local. E essas cidades, por ter um relevo já um pouco mais baixo, a calha um pouco mais baixa, acaba sofrendo tanto com a água que cai nesses municípios, quanto que cai lá desde a sua nascente, quanto durante todo o percurso do rio. Perfeito, Major. Muito obrigada pelas informações. Major Douglas Gomes, que é chefe do setor de desastres naturais da Defesa Civil de Alagoas. Wilson, a única boa notícia diante disso tudo é que até o momento, graças a Deus, não há desabrigados, que são pessoas que precisam do suporte público porque não tem para onde ir, perderam suas casas, e também não há desalojados, que são aquelas pessoas que não vão para o serviço público porque tem para onde ir, às vezes vão para casa de parentes, de amigos. Então até agora está todo mundo nas suas residências, mas é muito importante ficar atento aos níveis desses dois rios, principalmente, tanto o Manguaba, em Porto Calvo, quanto o Santo Antônio, em São Luís do Quitunde, e havendo necessidade, não resistir em sair das residências e procurar ajuda por meio da Defesa Civil. O telefone é o 199, ou você pode procurar diretamente a Defesa Civil lá do município, e também tem um corpo de bombeiros, o telefone é o 193. A outra boa notícia é que pelo menos até o fim de semana a previsão indica que não vai chover tanto. Serão chuvas pontuais, muito poucas, mas o sol deve aparecer, então espera-se, né, que os níveis desses rios vá baixando aos poucos. Eu volto ao estúdio com você, Wilson.